33. As ações principais da Batalha de Borodino aconteceram num espaço de 1000 braças entre a aldeia de Borodino e as flechas de Bagration. Fora deste espaço, ao meio-dia, operou de um lado a cavalaria de Uvarov, do outro lado, por trás da Utitsa, houve um combate entre as tropas de Poniatowski e de Tutskov. Mas foram dois combates isolados e fracos, em comparação com o que acontecia no centro do campo de batalha. No campo, entre Borodino e as flechas, num espaço aberto de dois lados, junto à floresta, aconteceu a principal ação da batalha, de forma nada engenhosa e das mais simples. A batalha começou com a canhonada de ambos os lados, de várias centenas de peças de artilharia. Depois, quando o fumo encobriu todo o campo, avançaram da direita duas divisões francesas, as de Dessex e Compan, contra as flechas, e da esquerda os regimentos do vice-rei contra Borodino. As flechas encontravam-se a uma verstá do reduto de Shevardino, onde estava Napoleão, e Borodino a mais duas verstás de Shevardino, em linha reta. Assim, Napoleão não podia ver o que lá acontecia, até porque o fumo, misturado com o nevoeiro, encobria todo o terreno. Os soldados da divisão de Dessex, enviados contra as flechas, eram bem distintos apenas até ao momento de descerem ao barranco que os separava das flechas. Quando desceram, o fumo do tiroteio da canhonada tornou-se tão espesso que tapou todo o declive daquele lado do barranco. Entrevia-se, vagamente, qualquer coisa negrente por entre o fumo, pelos vistos pessoas. E de vez em quando o brilho das baionetas. Do reduto de Shevardino, porém, era impossível distinguir se moviam ou se estavam parados, se eram franceses ou russos. Os raios oblíquos e fortes do sol batiam diretamente na cara de Napoleão, que, protegendo os olhos com a mão em pala, olhava para as flechas. O fumo estendia-se diante das flechas e ora parecia que se movia o fumo, ora parecia que se moviam as tropas. Por vezes destacavam-se do som do tiroteio os gritos dos homens, mas não podia saber-se o que eles faziam ali. Napoleão, parado no outeiro, olhava pelo óculo de alcance e, através do pequeno vidro do óculo, via o fumo e os homens, umas vezes os seus, outras vezes os russos. Mas quando voltava a observar o mesmo à vista desarmada, não sabia localizar o que vira. Desceu o outeiro e pôs-se a andar para trás e para diante no cepé. De vez em quando parava, escutava os tiros e perscrutava o campo de batalha. Não se conseguia entender o que se passava naquele lugar. Não só do sopé do outeiro, onde estava agora Napoleão, não só do alto do outeiro, onde estavam alguns dos seus generais, mas nem sequer das próprias flechas onde estavam, alternando-se, ora os soldados russos, ora os franceses, mortos, feridos e vivos, assustados ou enlouquecidos. Naquele lugar, durante várias horas, no meio do tiroteio e da canhonada permanentes, ora apareciam os soldados russos, ora os franceses, ora a infantaria, ora a cavalaria. Apareciam, caíam, disparavam, colidiam, sem saberem o que fazer uns aos outros. Gritavam, recuavam. Apresentavam-se constantemente junto de Napoleão os seus ajudantes de campo e as ordenanças dos seus marciais, com relatórios sobre o decurso da batalha. Mas todos esses relatórios eram falsos, porque, no ardor da batalha, era impossível discernir-se o que estava a acontecer, até porque muitos dos ajudantes de campo não chegavam até ao verdadeiro coração da batalha, relatando apenas o que ouviam de terceiros. E ainda porque, enquanto o ajudante de campo percorria as 2 ou 3 verstás que o separavam de Napoleão, as circunstâncias mudavam e as notícias de que era portador tornavam-se ultrapassadas. Assim chegou a cavalo um ajudante de campo trazendo a informação, da parte do vice-rei, que Borodino estava ocupada e de que a ponte de Kolotcha estava em poder dos franceses. O ajudante de campo perguntou a Napoleão se este dava a ordem de que as tropas atravessassem o rio. Napoleão mandou que as fileiras formassem na outra margem e esperassem. Mas, não apenas no momento em que estava a dar esta ordem, mas já no momento em que o ajudante de campo se pusera a caminho de Borodino até ele, a ponte já tinha sido recuperada e queimada pelos russos, naquele mesmo combate em que participara Pierre no início da batalha. Um ajudante de campo com a cara muito pálida e assustada
veio das flechas para relatar a Napoleão que o ataque fora rechaçado, que Companhes tinha sido ferido e Davout morto. Entretanto, as flechas foram ocupadas por outra parte das tropas no mesmo momento em que informavam este ajudante de campo que os franceses tinham sido rechaçados. Davout, afinal, estava vivo, apenas sofrera uma ligeira contusão. Em conformidade com tais relatórios inevitavelmente falsos, Napoleão ia dando as suas ordens que, ora já tinham sido cumpridas, ora não podiam ser nem seriam cumpridas. Os marechais e os generais que estavam a uma distância mais curta do que Napoleão do campo de batalha, mas que, tal como ele, não participavam na batalha propriamente dita e apenas entravam de vez em quando nas linhas de fogo, davam as suas ordens, sem prévia autorização de Napoleão, sobre o ponto de partida e a trajetória do fogo, sobre a direção que deveria tomar a cavalaria e os peões. Também as ordens deles, porém, tal como as de Napoleão, eram executadas rara e incompletamente. Na maioria das vezes acontecia o contrário do que eles ordenavam. Os homens mandados para a frente, ao ficarem sob o fogo da metralha, logo recuavam. Os soldados com ordens para ficar parados, ao verem o aparecimento inesperado dos russos, punham-se muitas vezes em fuga, outras vezes atiravam-se para a frente e a cavalaria ia atrás dos russos em fuga numa perseguição desordenada. Assim, 2 regimentos de cavalaria atravessaram o barranco de Semyonovskoy e, mal subiram o monte, deram meia volta e galoparam para trás. Da mesma maneira se movimentava a infantaria, metendo-se às vezes em lugares para onde não tinha sido mandada. Todas as ordens sobre onde e quando mover os canhões, sobre quando deveria a infantaria abrir fogo, ou sobre o atropelamento dos peões russos pelos cavaleiros, todas essas ordens eram dadas pelos comandantes imediatos das subdivisões que se encontravam nas fileiras, sem pedirem autorização de Ney, Davout ou Murat, já sem falar de Napoleão. Estes comandantes não temiam as sanções pelo não cumprimento das ordens ou por tomarem uma iniciativa arbitrária, porque na batalha está em causa o mais precioso valor do ser humano, a sua própria vida. Ora, umas vezes considera-se que a salvação está na fuga, outras no ataque. Ora, quem está no centro ardente da batalha age então em conformidade com a convicção do respectivo momento. Na essência, porém, tais movimentações para a frente e para trás não melhoravam ou sequer modificavam a situação das tropas. Todos esses ataques e todos esses recuos poucos danos causavam. O que causava os danos, as mortes e as mutilações, eram as balas dos canhões e das espingardas que voavam por todo o lado no espaço em que os homens se encarniçavam. Mal os homens saíam do espaço onde as balas voavam, logo os comandantes que se encontravam imediatamente atrás deles os mandavam formar de novo e lhes impunham disciplina, voltando por via dessa disciplina a introduzi-los na área de fogo, onde eles, mais uma vez, por via da influência do medo da morte, quebravam a disciplina e deitavam a correr, agitados e inquietos, de acordo com o casual estado de espírito da multidão. 34. Os generais Napoleão, Davout, Ney e Murat que estavam perto dessa área de fogo e que chegavam mesmo a expor-se de vez em quando, mandavam introduzir nela massas enormes e irregulares de tropas. Porém, ao contrário do que imutavelmente ocorria em todas as batalhas anteriores, em vez da notícia da fuga do inimigo, as massas regulares de tropas voltavam de lá em grupos assustados e desordenados. Voltavam a organizá-los, mas de cada vez eram menos numerosos. Ao meio-dia, Murat mandou a Napoleão um ajudante de campo exigindo reforços. Napoleão estava sentado no sopé do outeiro, bebendo ponche, quando chegou junto dele a cavalo o ajudante de campo de Murat, assegurando-lhe que os russos seriam derrotados se Sua Majestade disponibilizasse mais uma divisão. Reforço, espantou-se de Napoleão, severo, como se não estivesse a compreender as palavras do ajudante de campo, um bonito rapaz de cabelo preto, longo e frisado, no estilo do próprio Murat. Reforços, pensou Napoleão. Que reforços podem ele querer se têm às ordens metade do exército contra uma ala russa fraca, sem fortificações? Diga ao rei de Nápoles, disse Napoleão com severidade, que ainda não é meio-dia e que ainda não estou a ver com clareza no meu xadrez. Vá,
O belo ajudante de campo dos cabelos compridos, sem afastar a mão da pala em continência, suspirou pesarosamente e cavalgou de volta para o sítio onde estavam a matar pessoas. Napoleão levantou-se e, convocando Golincourt e Berthier, começou a conversar com eles sobre assuntos que não diziam respeito à batalha. Ao meio da conversa, que já começava a entusiasmar Napoleão, o olhar de Berthier desviou-se para um general e a respectiva comitiva que se aproximava a galope, num cavalo suado, vindo do outeiro. Era Belliard. Apoiou-se, acercou-se em passo rápido do imperador e, em voz alta e tom ousado, pôs-se a demonstrar a necessidade de reforços. Jurava por sua honra que seria o fim dos russos se o imperador disponibilizasse mais uma divisão. Napoleão sacudiu os ombros e, sem lhe responder, reatou o seu passeio. Belliard começou a falar alto e com excitação com os generais que o rodearam. O senhor é muito fogoso, general, disse Napoleão, voltando a aproximar-se do general. No meio do fogo é fácil as pessoas enganarem-se. Vai, veja bem, depois volte cá. Ainda Belliard não tivera tempo de desaparecer da vista quando chegou do outro lado do campo da batalha mais um mensageiro. E, bem, o que é há agora? Disse Napoleão naquele tom irritado das pessoas que estão sempre a ser incomodadas. Senhor, o príncipe, começou o ajudante de campo. Pede reforços? Concluiu Napoleão com um gesto irado. O ajudante de campo inclinou afirmativamente a cabeça e começou a fazer o relatório. Mas o imperador virou-lhe as costas, deu 2 passos, voltou atrás e chamou Berthier. É preciso mandar reservas, disse, abrindo ligeiramente os braços. Quem vamos mandar? O que acha? Perguntou a Berthier, esse patinho que eu fiz água, como diria dele mais tarde. Manda a divisão de Claparède, majestade. Manda-se. Perguntou Berthier, que conhecia de cor todas as divisões, regimentos e batalhões. Napoleão acenou afirmativamente com a cabeça. O ajudante de campo galopou até à divisão de Claparède. Uns minutos depois, pôs-se em marcha a jovem guarda imperial que estava atrás do outeiro. Napoleão olhava em silêncio naquela direção. Não, disse de repente a Berthier, não posso mandar Claparède, manda a divisão de Friant. Embora não houvesse qualquer vantagem em mandar a divisão de Friant, em vez da de Claparède, e embora inclusivamente fosse óbvio o incómodo e a demora em fazer parar agora Claparède para mandar Friant, a ordem foi cumprida com exatidão. Napoleão não via que, em relação às suas tropas, ele desempenhava o papel do médico que agrava tudo com os medicamentos que prescreve, um papel que, aliás, compreendia e censurava certeiramente nos outros. A divisão de Friant, tal como as outras, desapareceu no fumo da batalha. Continuavam a chegar de todos os lados os ajudantes de campo, e todos eles, como se estivessem combinados, diziam a mesma coisa. Todos pediam reforços, todos diziam que os russos se aguentavam nas posições e mantinham um fogo infernal que fazia minguar o exército francês. Napoleão estava sentado, pensativo, na cadeira desdobrável. Monsieur de Beausset, o amador de viagens, como tivesse fome, aproximou-se do imperador e atreveu-se a propor a sua majestade, respeitosamente, a tomada do primeiro almoço. Espero que já possa felicitar vossa majestade pela vitória, disse ele. Napoleão, em silêncio, abanou a cabeça negativamente. Supondo que o gesto de negação dizia respeito à vitória, Monsieur de Beausset deu-se a liberdade de observar, jocosa, mas respeitosamente, que não havia no mundo razões que impedissem o primeiro almoço quando era possível tomá-lo. Vá o senhor, disse derrompante Napoleão, sombrio, e virou-lhe as costas. Um sorriso elevado de pena e arrependimento irradiou da cara de Monsieur de Beausset que, num passo flutuante, se afastou e juntou aos generais. Era grave o sentimento que Napoleão experimentava. Semelhante ao do jogador com sorte, que atirava à louca o seu dinheiro para a mesa do jogo e ganhava sempre, mas que um dia, precisamente quando calculara bem todas as probabilidades do jogo, via que, quanto mais bem calculada era a sua jogada, mais inevitável se tornava perder. As tropas eram as mesmas, os generais eram os mesmos, a ordem de disposição e a tal proclamação curta e enérgica eram as mesmas, ele próprio era o mesmo, sabia-o, sabendo até que era muito mais experiente e hábil do que antes, o inimigo, inclusive, era o mesmo de Austerlitz e Friedland, mas a terrível mão levantada, como por magia, caía impotente. Tolstói odeia o Napoleão.
aldeia.